Bom dia, graça, justiça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Eu emendei uma nova, que é assim, esse negócio da minha saudação está ficando cada vez mais comprida. Então, é graça, justiça, paz, bem e prosperidade de Jesus de Nazaré. Porque a gente precisa de prosperidade também, mas de Jesus de Nazaré. Não é essa enrolação que fazem por aí. Poxa, uma alegria. Vocês viram lá o meu vídeo de convocação? Eu falei assim, nossa, eu fui muito pidão, né? Porque olha, eu gosto demais de poder estar com vocês aqui e sempre, né, junto com vocês nos aniversários e tudo. Então, puxa, para mim foi uma alegria e cheguei aqui na hora que começou o louvor, aí meu coração foi totalmente abençoado já no louvor, as mensagens e tal, a banda que cada vez que eu venho aqui está cada vez mais super banda, né? Foi muito bom para o meu coração, muito bom mesmo, muito obrigado por ter me convidado, pastores, o Will, na pessoa do Will, né? Mas eu quero cumprimentar o Sérgio e a Débora, que são esses pastores, a pastora, não sei se é Sasha, eu gosto de ser chamado de pastora, mas vocês dois... Não, já arrumei confusão, pelo amor de Deus. Sérgio e Débora, pronto. Sérgio e Débora, Deus abençoe vocês. Tá bom, pastor, Deus abençoe e guarde vocês nessa jornada que começaram aqui nesse lugar tão especial, tão precioso. Essa igreja de Jesus, uma comunidade amada por Jesus, que tanta gente já passou por aqui servindo e abençoando. E que Deus abençoe muito, muito, muito vocês dois. Também agradeço a vida do Will, da Vanessa e agora o Martin, né? E esse pastor querido, amigo precioso, eu agradeço de coração, de coração. E também a Vivi e o Daniel, que são camaradas do coração, que de forma especial também abençoaram e construíram, e continuam construindo e ajudando a construir cada vez mais essa comunidade que é linda, que é referência, que é importante, que é de Deus. Ouvi teu testemunho, foi muito bonito também. Na hora que você falou lá, que quando ela não respondeu, aí eu falei assim, então conseguiu, porque eu conheço você, conhecendo você, do pouco que eu conheço, você não tem dúvida nenhuma que tu ia atrás de qualquer jeito. Mas foi muito legal, foi muito bonito. Graças a Deus estar com vocês aqui é um privilégio, uma alegria, tá bom? Eu gostaria que a gente pudesse conversar, é Dia dos Pais, né? Eu falei assim, cara, você quer saber uma coisa? Eu vou falar de pai. E aí, eu comecei a pensar nesse negócio de pai e tal. Vou ficar com isso aqui. E aqui, nessa introdução, aliás, essa introdução que eu faço aqui agora, ela é uma introdução que eu faço para qualquer pregação de quem ainda crê. Porque tem gente que não crê em mais nada, né? Até no meio da igreja, então essa introdução vale para quase que tudo que eu vou falar, ou pregar. Mas eu suplico ao Senhor que, essa aqui é mais específica, primeiro parágrafo, que eu suplico mesmo ao Senhor para que todos os irmãos, principalmente os irmãos, e as irmãs também, que me ouvem agora aqui e também aí, sei lá que hora que você está vendo esse vídeo aí, receba. Receber legal, eu sempre quis fazer isso. Que ouvem sejam despertados e despertadas pela Divina Ruá, também conhecida como Santo Espírito. É um dos nomes que deram para a Divina Ruá. Mas a Ruá é que é a divina. O Santo Espírito foi o nome que foi acrescentado um pouco depois. O pastorzão sabe explicar quando foi. Todos os pastores aqui sabem. Mas também despertar para a necessidade, para a necessária compreensão da realidade cruel do patriarcado, a realidade cruel da paternidade machista, a realidade cruel da misoginia e da masculinidade tóxica. Eu clamo ao Senhor para que os irmãos, principalmente os homens,
E as mulheres também das nossas igrejas, elas sejam despertadas pela divina Ruá. E se você gosta de ouvir diferente para poder lacrar na sua mente do divino, do poder, do Espírito Santo sobre você, para que acorde para isso tudo urgentemente. Eu também oro para que Deus nos dê paciência. Eu tenho pedido muita paciência a Deus, eu acho que Ele tem dado, e eu já estou querendo parar de pedir. Eu estou ficando muito paciente ultimamente. Paciência e respeito para com todos os pseudonihilistas que acreditam em Deus. Porque tem pastor que acha que é nihilista. E isso é lindo. Não existe nihilista pastor, entendeu? Ou ele é pastor, ele é nihilista. Então ele é um pseudo-nihilista que ele quer ser chique, quer ser moderno, quer ter uma exegese atualizada, chiquérrima. Então que Deus nos dê paciência e respeito com todos aqueles pseudo-nihilistas que acreditam em Deus. Ou eles não são nihilistas, ou eles acham que creem em Deus e não acreditam. Então, que Deus nos dê paciência. E que também nos dê paciência e respeito aos nihilistas raízes. Esses de verdade, que são deselegantes muitas vezes e que não acreditam em Deus. Porque a gente acredita neles, mesmo eles não acreditando em Deus. Então, que Deus nos ajude. E tem várias, e é interessante porque existem 3 paternidades que eu quero falar com vocês brevemente aqui na Bíblia, que eu quero trazer para a gente poder pensar, orar. Você depois, se puder, passar para alguém que você gostaria, acha que seria interessante, fique à vontade. Se não for assim, está tudo certo também. 3 aí paternidades que podem nos inspirar e ajudar neste Dia dos Pais. Primeiro, está na Bíblia. Para quem curte o Velho Testamento como eu curto o Velho Testamento, só que eu procuro ler o Velho Testamento do jeito certo, né? Ou seja, a partir da lente de Jesus de Nazaré. Não se pode ler o Velho Testamento sem Jesus de Nazaré, a chave hermenêutica Jesus de Nazaré, que a gente encontra um pouquinho mais, não tudo, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, Atos e João. Então, é importante a gente poder olhar o Velho Testamento e aprender com aquelas histórias. Por exemplo, o pai Manoá. Você sabia que o pai de Sansão foi Manoá? Pois é, foi. Então, a primeira paternidade é essa paternidade que Manoá representa. Está lá em Juízes 13, 8. Então Manoá orou insistentemente ao Senhor. Aqui o corretor emburreceu a leitura. Insistentemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Meu, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. O camarada foi lá, primeiro que a mulher, o anjo foi lá e falou com a mulher, depois o anjo vai lá e fala com ele. E como assim? A mulher vai ficar grávida e vai fazer tudo isso que o senhor está falando que ele vai fazer? Misericórdia, meu, o que é isso? E ele ficou desesperado, porque o anjo falou e vazou. Aí o Manoá falou assim: Senhor, por favor, fala aquele cara lá que o senhor mandou para vir falar comigo aqui, para ele voltar aqui, porque faltou os detalhes. Ele falou com você, pai, mas como é que eu vou fazer? Como é que ser pai? Como é que eu vou fazer para criar esse menino? Não dá para poder voltar e dar mais algumas informações? Ok, tá bom, vou ser pai, mas como é que faz? Isso aqui eu acho tão bonito. Então, hoje eu aprendo com o Manoá para guardar no meu coração, espero que você também guarde. A gente precisa admitir de uma vez por todas e diante de Deus que nós não sabemos o que fazer com nossos filhos. Pode fazer curso de filho, curso de filha, pode já ter tido filho e por ter tido filho achar que já sabe fazer, já sabe ser pai. Fazer filho a gente não precisa nem saber fazer, é uma coisa assim muito naturalmente deliciosa, fácil. Nem sempre, às vezes, né, para alguns. Mas, admitir isso, que a gente não tem esse papo, a gente nunca está preparado para ser pai. Eu ouso dizer que só mãe está mais ou menos preparada para ser mãe. Mais ou menos. Ela tem uma vantagem enorme. Certo? Porque ela é a casa
do filho e da filha. E aí já tem uma vantagem enorme. Ela é casa do filho e da filha, tem uma vantagem. Então ela já está um pouco mais preparada para isso. Mas pai, o homem, olha. Então os machos, os homens, os irmãos, os pais, por favor, vamos pedir a unção de Manoá sobre nós. Só, não toda, porque também ele é meio ruim, tem uns negócios ruins na vida dele. Mas assim, essa parte da sabedoria dele, de falar assim, volta a Deus. Tá bom, agora o senhor acabou de mandar um anjo, a minha mulher foi lá, fez xixi, olha lá, ela está fazendo assim, está lá. Então, por favor, me fala para mim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, fala para mim, como é que eu vou criar? Como é que eu vou criar? Você sabe que essa atitude de sensibilidade do pai diante da esposa já começa com uma das melhores confissões do marido, de poder dizer a ela, olha meu bem, eu sei lá como é que vai ser isso, eu não sei o que fazer, nós vamos buscar em Deus como é que esse negócio vai ser. Isso é tão importante. Eu e você precisamos aprender a ser pai. E com todo o respeito possível, é respeito mesmo, porque eu já fui mais debochado. Você não vai aprender a ser homem e nem a ser pai, jamais, nos legendários. Esqueça. Eu sei que tem muita gente bem intencionada, está com o coração assim desejoso, de fazer o bem, de tentar ajudar os homens. Não tem a boa intenção por trás disso tudo, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas de boa, vai por mim. Se eu estiver pecando, você já vai me perdoando, mas não vai aprender a ser pai, nem homem, nos legendários. Não vai. Não vai. Não vai. Mas aí, eu tenho que olhar para o pai Davi. O pai de Sansão foi esse aí que eu falei, e é bem rápido mesmo, é o seguinte, pede a Deus porque você não sabe de nada, e você vai aprender. E você vai aprender. E quando você for aprendendo, assim, logo desde pequenininho, você vai aprendendo aos poucos, porque pai cresce enquanto o filho cresce, sabe assim? O pai vai virando pai enquanto o filho está crescendo. Aí ele vai até chegar a hora da adolescência. Quando chega na adolescência, vou te falar, se você não chegou ainda, eu vou lhe dizer. Então, não tem o que fazer, você vai ser um outro pai depois. Porque, dependendo do adolescente e da adolescente, você não tem dúvida nenhuma, é que você fala assim, agora que lascou de vez, porque não, o que eu faço agora? Né? Então é sempre aprendendo, passa a adolescência, depois vai chegar a juventude, vai passar tudo isso, e vai chegar uma hora que você vai falar assim, puxa, agora eu aprendi a ser pai. Aí você já está quase no fim da vida, né? E aí você vai descobrir que vai ser eu e você vamos adormecer, né? Porque crente não morre, crente adormece em Cristo. Adormecer do lado de cada eternidade, falando o seguinte, olha pai, eu estou legal, eu não estou muito afim de ser pai, eu só estou querendo muito mesmo é ser teu filho sempre. Então, ter noção disso é muito bacana. Mas o pai Davi, eu coloquei pai Davi porque eu fiquei pensando, porque eu tenho um amigo meu que é pai de santo, e ele é Davi. Então, pai Davi, eu falei assim, não é o pai Davi, o De Angelis, que é um camarada querido, precioso, um amigo muito especial. Mas eu estou falando do Davi, do rei Davi. Irmãos e irmãs, olha, em minha opinião, o quarto pior pai da Bíblia, só perdendo para Manassés, Jefté e, pasme, Abraão. Tem Davi aqui. Aqui estão os top 10 dos piores que você vai encontrar na Bíblia. Piores. A tragédia paternal de Davi, familiar, se evidencia na omissão vergonhosa diante do estupro de Tamar pelo seu filho Amnon. E depois disso, Tamar é acolhida por quem? Por Absalão, que já estava com algumas amarguras, isso aí acabou de virar um inferno.
E o resto da história trágica você encontra se você souber achar aí na Bíblia como é que foi que aconteceu. O Absalão termina sendo assassinado pelo líder principal, o braço direito de Davi, depois dele ter feito uma rebelião e se tornado rei no lugar de Davi. Veja o rolo que deu por uma questão de paternidade, entenderam? Paternidade. Foi um pai que fechou os olhos e que não prestou atenção diante do estupro horroroso da filha pelo próprio irmão, que a envergonhou. Não bastou violentar, estuprar, a envergonhou de forma terrível. Aqui eu quero dizer, fica a dica, eu peguei no Instagram das Novas Narrativas, além de você revisitar esses textos que eu estou falando aqui na Bíblia, que vale a pena ir prestar atenção nisso, sobre Abraão, no episódio de seu filhinho primogênito Ismael, com a mãe solo, enfim, entendeu? O Ismael é primogênito. O jeitão que Abraão tratou ali, né? Também o rei Davi, nesse episódio que eu acabei de citar. Tem um encontro agora, quarta-feira, às 12, é o dia 12, né? Às 19h30. E as informações você vai encontrar ali no Instagram das Mulheres Profetizando Vida. Se você encontrar, se não segue, siga e procura saber, para que na quarta-feira você entre lá e saiba, elas pegam pesado. Elas pegam pesado. E eu acho que a questão de pegar pesado, para quem sempre ficou pegando pesado com as mulheres, qual é o problema de também pegar uma mulher que também fica pegando pesado com você? Então você presta atenção, toma atento. Pronto, eu já passei dos pais da miséria, dos miseráveis. Agora eu quero falar, porque eu quero terminar focando nisso aqui. O pai José de Nazaré. Pai José de Nazaré. Trabalhador carpinteiro, periférico. Judeu semita, de pele escura. E também de cabelos, né? Traços e cabelos escuros. Da região lá dele, de onde ele veio, de onde ele nasceu. Noivo de Maria. Estou falando noivo aqui, mas aquele negócio lá foi prometido, tal, é noivo. Está valendo, é noivo. Está certo, é noivo. Noivo de Maria. Mas não os noivos de hoje, porque os noivos de hoje já começam a ensaiar antes, tal. Noivo de Maria. A jovenzinha virgem, que daria à luz a Jesus de Nazaré, o Messias prometido, o segundo Adão, o Salvador do mundo e o Salvador do universo. É isso. Agora eu quero convidar você para ler Mateus 1, de 18 a 25, para a gente indo nesse ponto e depois ir para encerrar essa minha reflexão. Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, que era justo, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, não é nem sonho, é sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de
Jesus. É claro que o texto escrito aí pode trazer algumas interpretações equivocadas para quem não estudou cuidadosamente o texto e não foi pesquisar. Para quem não gosta, de ter meio vagabundo, e eu como às vezes eu não vou estudar o texto assim com tanta profundidade. Eu gosto de fazer, mas depois eu fico lá um monte de tempo, e aí vai horas, e tem hora que não dá. Aí eu já vou logo lá na mensagem do Eugene Peterson, como é que está lá. Eu sei que ele também dá umas derrapadinhas também na hora de fazer, mas ele é o melhor que tem ali para a gente poder ler. Porque traz mais próximo uma exegese, que é uma exegese muito boa. E aí a gente aprende algumas coisas que eu quero falar com vocês aqui. Imagina só, apesar da vergonha e das dúvidas do que vai fazer agora, tudo passando por sua cabeça, entendeu? E até a imaginação de outras coisas na cabeça. Apesar de tudo isso, o camarada agiu com nobreza e agiu com discrição, sem jamais expor Maria, sem jamais humilhar Maria e sem jamais querer a morte de Maria. Porque ele sabia que no dia, na hora que ficasse claro tudo isso aí, Maria ia morrer apedrejada. E ele ficou agoniado, falou assim, não, eu amo essa menina. Não sei o que está acontecendo, mas eu amo essa menina. Só depois que o anjo vem e dá a real, dá a letra, e ele, ufa, mas é difícil. Não é difícil, não, eu vou crer. Então essa é a primeira coisa. Em tempos de feminicídios e violências contra as mulheres, José nos ensina que mesmo que a mulher não queira mais nada com ele, ou até o tenha traído, ele jamais age, ele age com nobreza, não expõe, não humilha e jamais deseja a morte do seu amor. Ah, matei, porque eu amava. Essa é a base e o discurso do feminicídio hoje. Em tempos de apostasias e incredulidades, José nos ensina que a intimidade com Deus é fundamental para ser pai. A intimidade com Deus é fundamental para ser pai. Aí eu fico vendo, né, como é importante isso, né? Mas, Levi, você não é divorciado? Sou divorciado. Mas, Levi, você não tem família. Não sei de onde você tirou essa conclusão. Eu tenho a minha família. E minha família sou eu, meus 2 filhos, certo? E de forma muito especial, com um respeito muito grande pela mãe dos meus filhos e pela forma como nós vivemos momentos maravilhosos, incríveis, juntos, e que tem neles dois a beleza dos maiores e melhores frutos. Eu costumo sempre fazer esses negócios assim, porque eu sei que é importante, televisão dá logo um pum. Então, o que me traz a autoridade para falar sobre família, eu vou repetir de novo. A autoridade que eu tenho para falar sobre família, que os padres que não são casados têm autoridade para falar sobre família, é a autoridade que Jesus de Nazaré deu aos seus discípulos e àqueles que o seguem para poder ensinar toda a verdade que a divina Ruá guiará e ensinará. Fecha parênteses, voltando. Faltou o Boomer. O Boomer é o meu cachorro, mas ele é um cachorro crente e é um cão comunista. Então, imagine um Yorkshire Terrier. Esse é o Boomer. Mas ele tem mais outras coisas, mas eu não quero esculachar o Boomer hoje, não. Seja íntimo de Deus, buscando a sua visitação nos momentos mais críticos e dolorosos da sua vida. Eu aprendo com José desde cedo. Seja íntimo de Deus. Esse momento é crítico, esse momento é doloroso, esse momento me traz vergonha. A Bíblia diz, envergonhado. É só ler o texto lá. Isso me traz vergonha. Bom, você sabe que... Por que será, né?
Envergonhado. Então, quando você está envergonhado, o momento é crítico, é doloroso, você não sabe o que fazer. Seja íntimo de Deus, buscando a sua visitação. Senhor, agora o Senhor tem que falar comigo. Agora o Senhor tem que mandar anjo, manda anjo, manda pombo correio, manda qualquer coisa. Zap pode mandar, Deus, manda zap, manda tudo, Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor, eu não sei o que fazer. Aliás, a intimidade com Deus é esse lugar onde você traz o não sei o que fazer, estou morrendo de vergonha, não sei mais o que, para onde ir, eu estou agoniado, angustiado, estou com vontade de matar alguém. Você traz tudo isso junto que cabe dentro desse espaço de intimidade, desse lugar de intimidade com Deus. Com José eu aprendo o seguinte, Deus falando comigo, creia no improvável, creia no impossível. Putz, um pai que começa a crer no improvável, que crê no impossível. E suplica para poder discernir a voz do Senhor, que isso é importante a gente saber. Deus fala conosco através do quê? Da palavra. Por isso que todo dia de manhã eu estou lá, repetindo o que eu faço, quase que não sei quantos anos. Abra a Bíblia, lá vou eu para o Evangelho do dia. Aí eu fico ali, o texto que eu já preguei, que eu já vi, eu vejo de novo, olho, meu coração abre de novo. Eu não posso, eu não consigo. Eu sou um cara absolutamente dependente. Dependente da voz de Jesus todo dia na minha vida. Porque eu sei muito bem quem sou eu. Tem gente que acha que sabe que sou eu. Você não faz ideia de quem é essa figura aqui. Por isso que você deve crer na graça poderosa, misericordiosa, escandalosa de Jesus de Nazaré. Eu passo a crer no improvável, no impossível. Porque uma coisa de crer no improvável e impossível não é aquela coisa de otimismo tóxico, sabe? Otimismo bobo. Não, é uma coisa que fala assim, não, ó, meu pai, o negócio está feio aqui, não sei direito o que é, mas meu pai está aqui, de olho. Não sei como, dependendo da idade, ele fala, não sei como, mas meu pai está aqui. Até hoje, meu filho, quando acontece algum problema muito sério com os amigos dele, ele vira para mim e fala, de onde tiver, assim, pai, faz uma oração para o fulano, desse jeito. Pai, o negócio está assim, não sei o que fazer, como é que vai ser isso? Aí eu vou lá e oro, mando uma oração para os caras lá, fico orando pelos amigos dele. Sabrina era pequenininha, estamos saindo lá de Santo André, a gente ia montar uma igreja lá, lembra? Está saindo assim, aí está lá o quadro que eu tenho até hoje, do Rembrandt, que é aquela capa fantástica, daquele quadro extraordinário, que o Henry Noe faz e estuda aquilo ali, e fez um livro maravilhoso. Tem também um trabalho lindo, uma cantata do Gerson Borges sobre Henry Noe, A Volta do Filho Pródigo. Aí tem aquele quadro assim, aí tá pequenininho, tá vendo assim, Sabrina, a mamãe dela, a mamãe do Vinícius menorzinho, Sabrina fala assim, pai, esperando o elevador, né, na entrada assim, pai, você parece esse daí que está abraçando o cara. Você parece esse daí. Cara, imagina um pai ouvir um negócio desse. Sabrininha, minha filhota, você parece aí. E discernir a palavra de Deus é realmente perceber esse Deus que fala nos encontros do dia a dia. Deus fala nos encontros do dia a dia. Se você falou, opa, encontrei aqui, não estava no script, encontrei. Tem que chegar à noite e falar com Deus, ou na mesma hora falar assim, o que é que Deus está querendo falar comigo de eu ter encontrado essa pessoa agora? Está tudo pronto para um encontro, aí acontece um desencontro. Opa, ao invés de ficar chateado, chateada, bravo, não. Você pode ficar chateado, chateada, bravo, não tem problema. Pode ficar bravo. Mas, para um pouquinho para entender o que é que Deus está querendo falar comigo com esse desencontro. Mas também tem reencontro. Reencontrou, pera, o que Deus está querendo falar comigo com esse reencontro? Entende? Deus fala.
Mano, Deus fala com uma árvore. Você na árvore, tem umas árvores que eu fico olhando agora. Aí depois que veio aquele filme coreano lá, daquele cara que fica olhando árvore. Como é o nome daquilo? Muito bom, eu tenho que assistir de novo. Ele fica parando, olhando uma árvore. O cara trabalha limpando privada. E ele fica lá olhando, porque Deus fala através da criação. Deus vai falar. Então, Senhor, eu quero discernir a Tua palavra. O que você está querendo dizer para mim? Hoje aqui, o que é que Deus está querendo dizer para você com essa conversa toda minha aqui? Porque quando eu prego meio pentecostal. Mas ultimamente eu ando mais batista, tradicional. E o que é bonito aqui também, indo para a conclusão, ame a mãe dos seus filhos. Mesmo que você já esteja separado e divorciado e que o divórcio não foi uma coisa muito boa para você. Ame a mãe dos seus filhos. Jamais a exponha. Jamais a humilhe. Jamais a agrida. Jamais participe da morte dela. Jamais. Em nome de Jesus. É isso que a gente aprende com José, o pai de Jesus de Nazaré. Só que a gente sabe que ele foi um papai emprestado, porque Jesus, né? Concluindo, o Pai eterno Abá, o Pai eterno Abá, o pai do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, ele continua sendo o pai dos órfãos e das órfãs, enlutados e enlutados, com o luto ainda pesado. Hoje é um dia bem difícil para algumas pessoas que perderam o papai já faz um tempo ou que perderam recentemente. Mas o pai de Jesus de Nazaré é o pai dos órfãos e das órfãs. Mas ele também, ele é o pai das mães solo. Então, se você é mamãe solo, eu quero lhe dizer que o pai, amor eterno, Abá, pai de Jesus de Nazaré, é seu pai. Seu pai. Mas ele é pai das mulheres assassinadas. Ele é pai das mulheres violentadas. Ele é pai das mulheres abusadas. Ele é pai das mulheres silenciadas. Ele é pai das mulheres humilhadas. Ele é pai. O pai que é nosso. Pai de todos. Pai de todas. Pai de todes. Sem ninguém ficar de fora. Ele é o pai, o Abá eterno. Seu pai. Meu pai. Pai de todo mundo. E se você quer ter Jesus, eu sou um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Eu gosto demais dessa frase, eu gosto muito bonito. O pessoal quer ser filho amado de Deus, mas não quer ficar junto com os irmãos. Está feliz de ter Deus como pai? Você combina, mano, a família é grande. O que tem de irmão esquisito, igual você? De monte, mano. Você quer o quê? Você quer ser filho amado de Deus, o Pai, o Abá, eterno, Pai de Jesus de Nazaré? Então, mané, de boas, aprenda seriamente o que significa isso. E o meu desejo do fundo do meu coração é que Deus abençoe muito você nessa reflexão, que eu sei que foi pesadinha, mas foi suave. Porque tem coisa bonita, o exemplo de José. Que isso se transforme numa profecia para que você se posicione, inclusive, nas lutas, que são as lutas que estão precisando entrar agora urgente no Brasil e no mundo. E saiba que a autoridade, não é, eu me posiciono assim, não é porque eu sou de esquerda. Não é porque eu sou esquerdopata, como o Malafaia me batizou. Não. É porque eu creio em Jesus. É porque eu leio a Bíblia. E o grande problema da pessoa ficar confundindo a pessoa que traz temas atuais, a Bíblia Sagrada com temas atuais, do jeito certo, através do Evangelho,
Primeiro problema é que a pessoa que está falando isso não lê a Bíblia, precisa ler mais, estudar mais. E isso é importante a gente guardar no nosso coração. Nós temos motivo para se posicionar e falar sobre todo tipo de paternidade, só pensando e olhando no que está no Velho Testamento com alguns pais, e também no pai José de Nazaré. Deus abençoe vocês nesse dia, Deus guarde vocês.